Olá a todos! Nesta aula vamos abordar a influência dos parâmetros de soldagem no processo MIG-MAG e uma comparação entre os processos apresentados. A nomenclatura MIG-MAG advém de Metal Inert Gas e Metal Active Gas. Indica que o processo utiliza uma mistura de gás inerte e gás ativo, embora também seja possível utilizar apenas gás inerte, como argônio, MIG, e apenas gás ativo, como CO2, MAG. Os principais componentes do sistema são tocha, que pode ser refrigerada a gás ou a água, gás de proteção, que normalmente é formado por uma mistura de argônio e oxigênio ou argônio e CO2. É importante que o ambiente esteja protegido do vento para que a proteção seja eficaz. Fonte de energia, que no processo convencional possui característica estática do tipo tensão constante. Alimentador de arame. Os diâmetros mais comuns de arame variam de 0,6 mm a 1,6 mm. Os arames de aço carbono possuem um revestimento de cobre que protege contra a oxidação, já os de aço inoxidável não precisam deste revestimento. Devido a todos estes componentes, o custo inicial é maior que no processo com eletrodos revestidos. Agora vamos analisar os elementos construtivos da tocha. Primeiro retiramos o bocal, depois o bico de contato de cobre, onde ocorre o contato elétrico, o difusor de gás, que também atua como porta-bico, removemos também o conduíte ou guia do arame. Aqui vemos uma tocha curta, que normalmente é utilizada para soldagem mecanizada. Quanto mais curto o seu cabo, menor é a probabilidade do dobramento interferir na velocidade de alimentação, travando o arame e desestabilizando o processo. A tocha pode ser refrigerada a gás, também chamadas de secas, ou a água. Nas tochas refrigeradas a gás, o gás de proteção passa no centro do cabo. Nas tochas refrigeradas a água fria passa através do cabo azul e a água quente através do cabo vermelho, onde está o cabo de corrente. No cabo preto ocorre a passagem de gás de proteção. Temos também o gatilho, que comunica ao sistema quando o operador aciona a tocha. A principal vantagem de ter uma tocha refrigerada a água é que torna-se possível soldar com nível de corrente maior por mais tempo. Porém, demanda um maior investimento inicial e resulta em maior nível de ruído. Aqui vemos o que acontece quando apertamos o gatilho. O arame começa a avançar e o gás também é liberado. Agora vamos regular o processo utilizando uma tensão de 17 volts e uma velocidade de alimentação de 3,5 metros por minuto. Esta faixa de tensão é típica da transferência por curto-circuito. A polaridade da tocha é CC+, ou seja, corrente contínua positiva. Enquanto no processo com eletrodos revestidos regulamos apenas uma variável, a corrente, no MIG-MAG temos que regular duas, a tensão e a velocidade de alimentação, o que dificulta a parametrização. Soldamos na posição plana. Notem que há incidência de respingos. Este ruído é típico da transferência por curto-circuito e, se for regular, indica que há estabilidade. Diferente dos eletrodos revestidos, não há formação de escória. Como estamos trabalhando com uma baixa energia de soldagem, é possível soldar na posição vertical, porém não resulta em grande penetração.
Agora vamos ver o que acontece quando aumentamos a velocidade de alimentação de 3,5 metros por minuto a 5 metros por minuto, mantendo a tensão de 19 volts e, consequentemente, o comprimento de arco. Notem que a corrente aumenta de 110 amperes até 145 amperes, devido à maior frequência de curto-circuito, enquanto a tensão permanece no mesmo valor, em função da característica estática de tensão constante. Quando aumentamos a tensão de 19 volts até 27 volts, mantendo a velocidade de alimentação em 5 metros por minuto, o arco aumenta de tamanho. A corrente oscila, porém pouco. Quando aumentamos a tensão para 33 volts, o modo de transferência metálica se altera de curto-circuito para globular. Conforme vocês podem notar, esta é uma transferência instável, pois a gota não se transfere com regularidade. Vejam a gota que se forma na ponta do arame. Tentamos soldar na posição vertical, porém não conseguimos, pois as gotas são grandes e caem devido à ação da gravidade. Quando aumentamos um pouco mais a tensão e a velocidade de alimentação, chegamos na transferência por spray. Essa transferência metálica é estável, com gotas muito pequenas transferidas em alta frequência. Devido à elevada energia utilizada, tem-se alta penetração, mas por outro lado é difícil de soldar fora da posição plana devido ao escorrimento de material. Vamos fabricar a mesma haste que fabricamos com processo com eletrodos revestidos, porém agora utilizando o processo MIG-MAG. Podemos utilizar diferentes processos para o mesmo objetivo. O processo com eletrodos revestidos é mais simples de operar, requer um menor investimento inicial, mas não é tão produtivo quanto o MIG-MAG. Agora vamos comparar os diferentes processos apresentados sob vários aspectos. O nome de cada processo está ao lado da sua respectiva fonte de energia. Com relação ao item investimento, o processo com eletrodos revestidos é o que requer um menor investimento inicial, seguido do processo TIG, MIG-MAG e, por fim, o arco submerso. O eletrodo revestido não requer gás de proteção nem fluxo, e por isso é o que possui um menor investimento. O MIG-MAG requer uma bobina de alimentação além do gás. O processo a arco submerso requer fluxo, um manipulador robótico e uma bobina de alimentação. Com relação à produção em quilos por hora de metal depositado, o processo a arco submerso é o mais produtivo, principalmente em função do elevado nível de corrente que permite elevada velocidade de alimentação e por ser um processo automático.
O MIG-MAG vem em segundo por ser semi-automático e permitir elevada velocidade de alimentação. O eletrodo revestido está em terceiro e o TIG em quarto. Como o eletrodo revestido possui um eletrodo consumível, sua taxa de deposição é maior que a do TIG. Em termos de qualidade, o TIG é o que apresenta menor incidência de defeitos. Isso se dá em virtude da fonte de calor estar separada do metal de adição, o que não ocorre nos demais processos, nos quais deve-se respeitar uma relação entre a velocidade de alimentação e a potência do arco. Em segundo lugar, temos o arco submerso, que não apresenta respingos. Depois, o processo MIG-MAG e o processo com eletrodos revestidos. Ambos apresentam respingos, mas o eletrodo revestido é o mais propenso à absorção de hidrogênio, que leva à formação de trincas. Agora vamos analisar a versatilidade. O processo com eletrodos revestidos é o mais versátil, pois não precisa de gás de proteção e é facilmente utilizado na soldagem em campo. O TIG vem em segundo lugar, pois precisa de gás. O MIG-MAG, além de gás, requer uma bobina de alimentação. Estes três processos permitem a soldagem em todas as posições. O arco submerso está em último lugar, pois é difícil de se realizar uma soldagem em campo e permite a soldagem apenas na posição plana e horizontal. Para o fator de trabalho, o arco submerso corresponde ao primeiro lugar por se tratar de um processo automático. Temos um operador de soldagem, não um soldador, que regula o sistema, mas não precisa ficar próximo da fonte de calor como nos demais processos. Em segundo lugar, vem o MIG-MAG, por ser um processo semi-automático. Depois vem o TIG e o eletrodo revestido, que normalmente são manuais. O soldador não consegue soldar durante todo o tempo, precisa de pausas para descanso. Em todos os casos, a fonte não consegue operar 100% em arco aberto. Logo, o fator de trabalho do processo dependerá do soldador. Com relação ao domínio, o arco submerso é o mais fácil de se dominar, por ser automático e não requerer muita habilidade por parte do operador, que em poucas horas pode ser treinado. O MIG-MAG vem em segundo lugar por ser semi-automático, ou seja, o arame é alimentado automaticamente. Depois temos o eletrodo revestido e o TIG, nos quais é necessário muito tempo de treinamento. Em relação ao aproveitamento de consumíveis, o arco submerso vem em primeiro lugar por reaproveitar o fluxo e possuir baixa incidência de respingos. O MIG-MAG em segundo, pois o gás não é aproveitado e exibe respingos. O TIG em terceiro, embora não tenha respingos, a vareta não é utilizada até o final e o gás também não é reaproveitado. Por ser mais lento que o MIG-MAG, utiliza mais gás. Por fim, temos o eletrodo revestido, que exibe respingos e nem todo o comprimento de eletrodo é utilizado. Esta tabela resume as posições de cada processo em relação aos itens avaliados. Para selecionar o melhor processo, é necessário atribuir pesos e pontos para cada item. Se não considerarmos pesos e atribuirmos 4 pontos para o melhor processo de cada item, 3 pontos para o segundo, 2 para o terceiro e 1 para o quarto, temos arco submerso com 21 pontos, MIG-MAG com 19 pontos, eletrodo revestido 15 pontos e TIG 15 pontos.